Boa tarde. Bem-vindos ao webinar de Cibersegurança, promovido pelo projeto Estudo em Casa Apoia, a ser transmitido a partir do auditório do Agrupamento de Escolas de Lousada. O meu nome é Vasco Melo, sou aluno do 12º ano da Escola Secundária de Lousada e comigo tenho o professor António Pinto, que desde já agradeço pela sua disponibilidade. O professor António Pinto tem doutoramento em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Universidade do Porto e é professor coordenador na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto. É professor na licenciatura e mestrado em Engenharia Informática e na licenciatura em Informática e Redes de Computadores, que é única no país. Leciona unidades curriculares de redes de computadores, dados e privacidade, ethical hacking, auditoria informática e análise forense digital, entre outros. É ainda investigador no INESC-TEC, na áreas de dados, privacidade, cibersegurança e blockchain. Antes de passar a palavra ao professor António Pinto, informo que todos os participantes podem colocar questões ao longo do webinar no chat Q&A na parte inferior do vosso ecrã. Professor, do que é que nós estamos a falar quando o tema é cibersegurança? E qual poderá ser o nosso papel e de todos os que estão a assistir a este webinar? Ora, boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite para estar aqui, a falar um bocadinho sobre cibersegurança, que é um tema que de facto me agrada bastante. E então, o que eu optei por fazer em termos de estruturamento estruturação desta apresentação, foi falar essencialmente a dividi-la em 3 tópicos, tendo em consideração quer o público-alvo, quer o assunto, e então vamos começar a falar um bocadinho sobre cibersegurança, em particular alguns conceitos e algumas terminologias que ouvimos falar nas notícias, e a ideia é tentar desmistificar um bocadinho estes mesmos conceitos e o que é que isto é. Depois falar um bocadinho sobre os percursos que vocês podem ter em termos de chegar ao mercado de trabalho na área da cibersegurança, e isto percursos académicos ou de ensino que existem em Portugal e aqui na zona, basicamente, e depois acabar isto com um bocadinho de indicações de boas práticas que podem ser seguidas, podem e devem ser seguidas por toda a gente, para tentar ajudarmos, se quisermos, aqui na promoção da cibersegurança. Prontos. Basicamente, então, o panorama que nós estamos atualmente é que, hoje em dia, a cibersegurança está praticamente todos os dias nas notícias. Há ataques. Ontem foi o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2 ou 3 dias antes tinha sido umas entidades estatais em Moçambique, depois antes disso tinha sido a Vodafone, depois antes tinha sido a empresa, depois tinha sido o Grupo Jerónimo de Sousa. Portanto, basicamente, quase todos os dias temos problemas relativos a ataques informáticos. E porquê é que isto acontece? Acontece porque a tecnologia por si só é uma coisa complicada, não é complexa, digamos. Não é uma coisa que seja fácil de interiorizar por toda a gente e está praticamente em constante mutação, sempre a evoluir. Se está sempre a mudar, nós temos que estar a acompanhar a tecnologia e é difícil. Todos os dias aparecem coisas novas, redes sociais novas, tecnologias novas, softwares novos, e as pessoas têm que estar a reaprender as novas ferramentas, e isto, para uma pessoa que não seja da área, poderá, de facto, gerar aqui algum desconforto na utilização das ferramentas, que depois resultam em situações como as que temos visto. E, na prática, isto acaba por ser o mercado a funcionar, põe-nos soluções novas, nós gostamos, começamos a usar. Se repararem, se pensarem, por exemplo, o TikTok foi uma tecnologia que apareceu muito recentemente e que já tem uma expressividade global enorme, não é? E, portanto, toda a gente aprendeu a utilizar aquilo e utilizar aquilo com bastante facilidade e até muito bem. Exceto eu, que por acaso não sou um grande utilizador, mas pronto, eventualmente é de lá chegar. Na prática, compete-nos a nós sabermos proteger a nós próprios, é a mesma coisa, temos que ter uma atuação no mundo digital como temos no mundo físico. Temos que saber que cuidados é que devemos ter. Pronto, e um bocadinho do que eu vou falar hoje também é para ajudar isso. Mas, de facto, eu gosto muito deste cartoon do Klossner, que basicamente retrata muito do que se tem visto hoje em dia, que é as empresas e as organizações gastam rios de dinheiro em tecnologias e soluções de proteção, mas depois o problema acaba por ser sempre um utilizador ou uma determinada pessoa ou que não clicou num sítio que não devia, que correu um programa que não devia e, portanto, o erro humano vai estar sempre presente. E é costume até dizer-se que nestas questões da tecnologia e da segurança que o elo mais fraco somos nós.
mas eu acho que é verdade que nós somos o elo mais fraco, mas também temos que ser nós o primeiro ponto de partida para a segurança. E, portanto, temos que investir não só na tecnologia, mas também nas pessoas. Pronto, e porquê é que nós somos o elo mais fraco? Por causa deste chavão da engenharia social, que basicamente consiste na manipulação de pessoas para tentar fazer com que elas cometam um determinado erro na utilização de uma ferramenta. Para quê? Para que se corra um determinado software, se aceda a um determinado site, que se divulgue informação que não se devia divulgar. Portanto, o objetivo aqui é tentar enganar, manipular as pessoas para que elas façam um erro que normalmente não fariam numa situação normal. E depois há situações onde se aproveitam de características pessoais, como o medo ou a própria ganância, para tentar fomentar aquilo. Pronto, medo, exemplos de medo é, eu tenho fotografias de não sei o quê e vou pô-las na net se tu não fizeres não sei o quê. Isso é uma forma de chantagem que é muito comum e acontece mesmo quando as pessoas não têm, não é? É normal recebermos e-mails que são basicamente tentativas de instrução, mas eles não têm nada sobre as pessoas e mandam e-mails a dizer que têm para ver se a pessoa paga, não é? Se pagar, pagou. Se não pagar, pronto, eu só gastei um e-mail. E às vezes até nem têm nada e fazem isso na mesma. Outras vezes é ganância. Se tu, temos aqui um telemóvel não sei o quê, a última versão, metade do preço, se carregar já, pronto, e as pessoas querem comprar aquilo a mais barato, clicam e o objetivo obviamente não é aquilo, é enganar, não é? Pronto, outros dos termos também se vê que se ouve frequentemente é o termo de malware. Na prática, malware é uma mistura da palavra mal ou, se quisermos, de maldade e a palavra de software. Portanto, é software que é pensado especificamente para fazer um propósito menos bom, não é? Digamos assim. E normalmente aquele malware é tipicamente um software muito pequenino que tem como objetivo permitir colocar mais tarde software de controle da máquina, software de extração de informação, software de encriptação da máquina, como vamos ver mais adiante, que é o caso dos ransomwares, mas normalmente é o tal ponto de entrada no sistema. Pronto, isto podem ser são chamados de vírus, trojans, worms, rootkits, spywares, depois depende um bocadinho do objetivo do software em si, mas engloba-se tudo nesta grande palavra de malware. Antigamente eram os vírus dos computadores, hoje cresceu um bocadinho mais porque às vezes não são vírus, porque o vírus tinha como objetivo danificar o computador, mas, por exemplo, spyware, que é software para fazer monitorização de pessoas, já não tem como objetivo estragar o computador, mas é na mesma classificado como software com um mal intencionado ou malicioso, portanto malware. Outro conceito que se vai falar muito é o de phishing, phishing no sentido de pescar à rede, não é? Que o objetivo qual é? É o ataque mais comum que nós sofremos, embora já começámos todos, também espero eu, a perceber isto, que é um ataque, não é? Que é recebermos uma mensagem de e-mail, que é recebermos um SMS, que é o objetivo deste tipo de ataques, que são ataques de engenharia social, é mais uma vez levar a pessoa a fazer um determinado comportamento. Isto já chega ao ponto de eles ligarem para as pessoas, a dizerem que são técnicos da Microsoft, em Portugal, lá fora era mais comum, mas isto já acontece cá. Já tive colegas meus a receber chamadas destas, que são técnicos de software da Microsoft que detectaram um problema no computador e que precisam que ele faça determinadas ações no computador para resolverem o problema. E a pessoa fica muito agradecida, não é? E faz as ações e na prática o que está a fazer é instalar software para permitir o controle remoto da máquina. Isto na prática é o quê? É a própria pessoa que está a fazer a asneira, não é? Mas está a ser manipulada por alguém. Isto pode ser uma chamada, pode ser um SMS, pode ser uma voice call, pode ser um e-mail, pode ser muitas coisas. Mas a ideia de, isto chama-se phishing ou pescar à rede, porque é a analogia de eu tiro a rede para o mar e não sei se há lá peixe. Se trouxer peixe, tive sorte. E aqui é igual, manda-se mensagens para toda a gente, SMS para todo lado, e-mails e mais não sei o quê. Se houver um que cai, eu gastei 50 euros a mandar 1 milhão de e-mails, cai um, e eu se for buscar 200 ou 300 euros, a partir daí é tudo lucro. Pronto, e por isso é que se chama este ataque de phishing. Mas na prática é um ataque se quisermos, de engenharia social. Tenho aqui alguns exemplos, alguns vocês já poderão conhecer. Um e-mail de um colega ou de alguém conhecido a pedir, claro que não é na realidade daquele colega, mas é simular, ou um e-mail de uma organização que nós à partida confiamos. Por exemplo, hoje em dia andam muito na moda os e-mails da UPS ou da transportadora a dizer, olha, tenho aqui uma encomenda, não conseguimos entregar e até
até dizem logo que é uma televisão de não sei quantas polegadas, remarque, clica aqui, remarque para nova entrega. A pessoa, não é, ganância, quer ir buscar, ficar com uma televisão de graça, não é, vai lá e faz aqueles passos todos, dá a informação toda e eles dizem, olha, mas temos que cobrar mais 10 euros para fazer a reentrega. E se a pessoa pensa, em uma televisão por 10 euros, mete lá os dados, mas nem televisão, nem 10 euros, não é? Vai tudo. Prontos. Outras vezes, isto já para pessoas, normalmente pessoas são mais da minha idade que caem nestas, não é? Que é a notificação das finanças, toda a gente que recebe uma carta das finanças fica logo a tremer, pronto, e aqui a ideia deles é aproveitar esse tipo de coisas, ou uma fatura da água, ou uma fatura do banco, porque muitas das vezes isto acontece. Se eu sei que, por exemplo, o município de Lousada manda cartas com a conta da água ao dia 30 do mês, e eu ao dia 29 mando uma carta, um e-mail igualzinho a imitar. A pessoa que recebe aquilo vai ver os dados, paga-me, não é? E depois no dia assim recebe a fatura original. A verdadeira, e depois diz assim, mas eu já paguei ontem, depois vai ver e não pagou nada, pagou-me foi a mim. Pronto, as pessoas aproveitam-se disto para fazer asneiras. Pronto, qual é a solução neste caso dos phishing? Nós temos que ponderar e só depois agir. Muitas vezes estas mensagens apelam à tentação das pessoas. E a pessoa, mesmo não querendo, tem tendência. Mas o segredo é parar e ponderar. Porque se são situações onde se nós realmente pararmos e ponderarmos, aquilo deixa de fazer sentido. Se nós reagirmos na urgência, que normalmente estas mensagens apelam à urgência, que é para a gente não pensar muito, não é? Então temos que parar e depois vamos ver, não, isto aqui não faz muito sentido, deixa-me ver, apago amanhã, ou ver depois, realmente não encomendei televisão nenhuma, deixa ver se eles mandam outro e-mail, coisas assim do género. Prontos, basicamente é isto. Mas o que é que acontece? Há sempre alguém que carrega, não é? Há sempre alguém que carrega. Pronto, e se nós formos ver por aí atrás, a generalidade dos grandes problemas informáticos que tenha surgido por esse mundo fora, normalmente é porque alguém clicou onde não devia. 99% das vezes, ou foi um e-mail de phishing, ou foi um e-mail dirigido para aquela pessoa porque queriam exatamente atacar ou ter acesso aos sistemas que aquela pessoa conhecia, e esses são mais difíceis de debelar, digamos assim, porque são muito trabalhados, mas normalmente é isto que acontece. Prontos, outro dos termos muito comuns é o termo de ransomware, ransom no sentido de resgate, e ware, a tal mistura com a palavra software, portanto software de pedido de resgate, e o objetivo destes softwares é, se eu correr aquilo no meu computador, ele vai-me encriptar os ficheiros todos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o que é encriptar? Eu pegar num ficheiro legível, que eu consigo ler, passo por um processo misturado com uma chave, uma password, e sai um ficheiro que ninguém consegue ler, mas consegue-se reverter ao ficheiro legível se tiver a password. O que é que o software faz? Gera uma password aleatória, encripta os ficheiros todos e depois apaga a password. Não é? E depois nós temos que pagar alguém que nos vai dizer qual é a password para nos encriptar os nossos próprios ficheiros. Vamos dizer, é isto que faz o ransomware. Eu gosto muito de fazer a analogia deste ransomware com a cadeia. Porquê? Porque o trabalho é todo feito por nós. Portanto, eu se tivesse que me prender, como faz o ransomware, eu chegava à cadeia, pegava na chave, abria o portão da cela, metia-me lá dentro, batia à porta, trancava e deitava a chave fora, depois dizia, estou preso. É isto que acontece no ransomware. Porque nós fazemos o download do software, corremos o software, é o nosso computador que faz tudo e no fim deita a chave fora e depois diz, olha, agora tens que pagar para receber a chave. Pronto, não devemos pagar. Há soluções, que no caso do No More Ransom, por exemplo, para resolver o problema do ransomware, só que normalmente não estão disponíveis no momento em que a gente precisa deles. Pronto, e aqui há um problema. Demora algum tempo até que a comunidade, quer a científica, quer a comunidade empresarial, o que trabalha nestas áreas, descubra estratégias para reverter a encriptação. E às vezes é meio ano, às vezes é um ano, e as pessoas têm os dados bloqueados, às vezes não conseguem, uma empresa pode não conseguir estar parada durante 6 meses a um ano. Pronto. E às vezes acabam por pagar, usam aqui coisas como bitcoins, que é dinheiro digital, que favorece este tipo de comportamentos, porque são dinheiros que não é fácil de identificar a origem de quem recebeu o dinheiro. Prontos, falando um bocadinho da questão do ensino em cibersegurança em Portugal, e eu como sou professor na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto, vou-vos falar essencialmente da oferta formativa aonde. Pronto, mas o panorama não falo especificamente, neste caso em concreto não falo especificamente de cursos, falo só de caminhos. Portanto, assumindo que vocês estão no ensino secundário, que será aquele quadradinho amarelo que ali está, vocês quando saem daqui têm duas opções. Ou vão para um curso superior tecnológico profissional, um TESP,
ou então vou para uma licenciatura. Não é? É os dois passos que têm, a não ser que queiram ir diretamente para o mercado de trabalho, mas aí já não será aquele mercado de trabalho de segurança informática, será um mercado de trabalho para quem tem o 12º ano, uma coisa assim do género. Pronto, a partir desse momento, vocês hoje têm uma bifurcação, têm que escolher o que é que querem fazer, às vezes é em função das notas, às vezes é em função do gosto, às vezes é em função das localizações, cada um a ter a motivação que tiver, mas se vocês forem para um curso técnico superior profissional, que nós temos, poderá ser de informática, será uma coisa mais genérica, ou poderá ser específico de cibersegurança. Se for específico de cibersegurança, vocês têm normalmente forma de aceder diretamente ao mercado de informática, ao mercado de trabalho na área da segurança informática, diretamente a partir destes cursos profissionais superiores. Se não, vocês podem tirar um curso típico ou genérico de informática, claro que a partir daí podem aceder na mesma ao mercado de trabalho, mas já não será um mercado de trabalho de segurança informática, será um mercado de trabalho de informática geral, que depois podem voltar e fazer uma licenciatura. Os cursos TESP dão-nos acesso a uma via de acesso ao ensino superior que não precisam de fazer os exames nacionais, portanto podem aceder de uma forma mais facilitada e no caso dos nossos cursos para as nossas licenciaturas têm acreditações de tipo de 10 disciplinas ou coisas assim do género e portanto a licenciatura fica mais fácil de fazer até porque todas as disciplinas que fazem no TESP que são equivalentes na licenciatura, somos dadas as equivalências e não há problema, mas, portanto, do teste podem passar para uma licenciatura que poderá ser em Segurança Informática na minha escola, porque não há mais nenhuma a nível nacional. Portanto, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão é a única instituição de ensino superior público em Portugal que tem licenciatura em Segurança Informática. Portanto, se quiserem licenciatura em Segurança Informática já sabem onde é que têm que ir e podem ir direto depois disso para o mercado de trabalho ou então fazer uma licenciatura tipo de Engenharia Informática e têm licenciaturas de Engenharia Informática em muito lado a nível nacional, incluindo na minha escola, não é? E depois, a partir daí, podem seguir para um segundo ciclo em mestrado em Segurança Informática, depois acederem ao mercado de trabalho, mais uma vez, mercado de trabalho em Segurança Informática. Nós não temos nenhum mestrado em Segurança Informática, curiosamente. Porquê é que não temos? Não temos porque temos a licenciatura. Normalmente os politécnicos, as faculdades e as universidades escolhem ou optam por licenciatura ou por mestrado. Claro que eu para fazer mestrado tenho que fazer uma licenciatura primeiro, só que não seria em Segurança Informática. Pronto, nós temos um mestrado em Engenharia Informática que aceita os nossos alunos, mas não temos nenhum mestrado em Segurança Informática, mas há no país, no Porto existe, na Universidade de Porto, existe noutros lados também, e como segundo mestrado. Claro que a maneira mais rápida de acederem ao mercado de trabalho de Segurança Informática é via TESP, a seguir é via licenciatura e depois é via mestrado. Claro que há percursos que são mais longos, mas também se espera que vocês, seguindo o percurso de ensino mais longo, cheguem ao mercado mais bem preparados e, portanto, vão ter acesso a remunerações melhores. Pronto, é o habitual. Pronto, eu tenho aqui alguns exemplos na minha escola de formação que nós podemos ter nesta área. Temos os TESPs, quer em redes, em cibersegurança, redes de sistemas informáticos e desenvolvimento para web e aplicações mobile aqui em Lousada. Portanto, isto agora está a decorrer ali junto à Câmara Municipal, no Centro Comercial Pelourinho. É lá que temos as aulas, mas vamos passar aqui para as instalações novas, que era a antiga Associação Industrial, que é ali junto à GNR, que até está a ser reconvertida, e nós vamos também para lá, não ocupar o espaço todo, mas ocupar uma parte. E depois temos licenciaturas e mestrados em Engenharia Informática nesta área, também, mas estas são todas em Felgueiras. Em termos de boas práticas, e estou quase na reta final, boas práticas de passwords. Não anotar passwords em locais visíveis, não usar a mesma password para jogos, escola e sítios importantes, dividir, separar. O ideal é termos uma password diferente para cada sítio. É difícil de memorizar? É, mas não precisamos de o fazer se usarmos um gestor de passwords. Existem software para gerir as passwords por nós e nós pomos só uma password para desbloquear o gestor de passwords e o gestor de passwords é que depois permite-nos fazer copy-paste ou desbloquear as passwords dos vários sites e até gera passwords enormes e complicadas conforme for preciso. Pronto, devemos usar passwords fortes. O que é uma password forte? É uma password que tenha pelo menos 10 caracteres. A única razão que existe para nós estarmos a usar pontos de exclamação, números e símbolos e esse tipo de coisas, era uma recomendação do NIST que hoje em dia já não existe. Portanto, sempre que alguém fala em complexidade de passwords, está a dizer tecnicamente uma asneira, porque já não é recomendado existir complexidade de passwords, mas ainda não despegou do mercado e, portanto, há muitas empresas que pedem este tipo de passwords. Devemos ter uma password que tenha pelo menos 10 caracteres para nos considerarmos fortes. Em termos de navegar na internet, nunca clicar em links de pop-ups, separar a navegação de trabalho-casa, no vosso caso será, porquê? Porque
Muitas das vezes nós fazemos os sites normalmente de brincadeira, ver filmes, jogos são em potência mais problemáticos, e depois, se nós vamos levar aquilo para o trabalho, podemos estar a fazer um ponto de ligação destes dois mundos, que às vezes é complicado. Quando as páginas são assim esquisitas, nós podemos ajustar o tamanho da janela e ver se ela acompanha. As páginas reais de um site, quando seguimos um link de uma página de um e-mail de spam, vai ser para uma cópia, e às vezes, se ajustarmos o tamanho da janela, aquilo não se adapta como se adapta normalmente às páginas oficiais. E nós podemos brincar com estas coisas para tentar perceber, não ligar para números de telefones destas páginas estranhas, não é? Pronto, e se o site tiver assim muitas coisas a pescar e fica muito sobrecarregado, normalmente é para nos levar a clicar em algum sítio que lhes interessa, e normalmente esses sites não são bons e, portanto, deixar cair e usar o que é chamado de autenticação multifator, que hoje em dia a Google empurrou quase toda a gente a usar a autenticação multifator. Claro que nós podemos desabilitar, mas isto basicamente o que é isto? Nós, quando entramos no site da Google, temos o username e password e vai-nos aparecer um alerta no telemóvel a pedir para confirmar. Isto é bom porquê? Porque se for a outra pessoa qualquer que tenha o nosso username e password dentro, nós vamos ser alertados porque aquilo está a acontecer. E, portanto, é a maneira mais segura de garantirmos que, mesmo que alguém saiba a nossa password, continua a não conseguir aceder ao site, usando até esta autenticação multifator. Pronto, e, portanto, é de todo recomendável usar isto em todos os serviços que nos permitam fazê-lo. Genericamente, boas práticas gerais, manter sempre os sistemas atualizados, telemóveis, as aplicações, o Windows, etc. Fazer cópia de segurança para discos externos, de umas penas USBs, de tudo que é importante, e desligar. Não manter aquilo ligado ao computador, porque se houver um ataque ransomware, encriptar aquilo também. Se estiver desligado o ransomware, já só vai encriptar o computador e não vai encriptar a cópia de segurança. Pronto, e não usar dispositivos USB desconhecidos, não é? Pois já estes ditos da internet que eu costumo usar, não é? Se parece bom demais, provavelmente é bom demais. Chamadas de suporte técnico é aldrabice. Toolbars e cleaners que nos forçam a instalar também não presta para nada, não há necessidade naquilo. E uma das coisas que é importante, e esta que eu acho que é mais importante, é não há nada grátis na internet. Nada. Se nós não pagamos, quer dizer que nós somos o produto. E eu falo, por exemplo, da Google ou do Facebook. Alguém paga, alguém é o cliente da Facebook, mas não somos nós. Alguém é o cliente do Instagram, mas não somos nós. Portanto, se nós não somos o cliente, se nós não somos o fabricante, o que é que nós somos? Somos o produto. Não é? Pronto, e basicamente era isto que eu tinha para vos dizer em termos de cibersegurança. Obrigado, professor. Passamos então às perguntas. Certo. Lembramos que quem está a acompanhar via internet pode colocar questões no chat Q&A. Vamos começar então com a primeira pergunta. Começo eu. Até que ponto vão assim tão valiosos os nossos dados pessoais para que haja necessidade de os salvaguardar? O que de tão prejudicial pode ser feito por alguém que saiba o meu número de telemóvel, e-mail ou sites que visito? Pronto, Duarte, obrigado pela pergunta, e a pergunta tem de facto muita importância. Nós podemos não ter a perfeita consciência de que isto acontece, mas nestes serviços, principalmente redes sociais ou estes tais serviços em que nós somos o produto, que nos são oferecidos gratuitamente, e eles tentam construir o que normalmente se chama de perfis, não é? Os profiles sobre os nossos perfis psicológicos de gostos e apetências, e o objetivo deles é conhecer-nos intimamente para depois nos poderem vender melhores produtos. Não é? Eu souber que aquela pessoa gosta de bicicletas cor-de-rosa, trago logo uma bicicleta cor-de-rosa para lhe vender. Pronto, agora, isto dito assim, parece que faz sentido para quem quer vender produtos. O problema é que, e por acaso até trago aqui 2 links, que depois vocês poderão visitar mais tarde, que falam de 2 coisas. A primeira é 2014 e fala de brincadeiras que o Facebook fez para tentar perceber se, com base nos feeds que aparecem às pessoas, se pusesse só feeds de notícias más, se as pessoas ficavam deprimidas, e conseguiram constatar que sim, que ficavam. Qual é o problema disto? Uma, conseguem mudar a nossa disposição. 2, porque raio é que o Facebook anda a fazer testes destes? Não faz sentido, com pessoas reais. Bom, depois trago o caso da Cambridge Analytica, que teve como resultado a eleição de Trump para os Estados Unidos como Presidente dos Estados Unidos da América. Este é o exemplo claro de que nós podemos ser levados a agir de determinada maneira, assumindo que a decisão é nossa, mas a decisão foi feita por outra pessoa. No caso da campanha dos Estados Unidos da América, e no caso em particular desta empresa Cambridge Analytica, que já foi à falência depois disto tudo se vir a palco, toda a gente saber isto, eles conseguiam caracterizar as pessoas de tal maneira que a campanha de Trump, ou a equipa de Trump, tinha uma lista de pessoas que deviam ser demovidas de votar, e havia uma lista de pessoas que tinham que ser promovidas para votar.
Porquê? Porque as pessoas que iam votar em Trump tinham que ser promovidas para não ficar em casa. E os outros que não votariam em Trump tinham que ser demovidas. E então eles, para uns, davam uma publicidade a dizer não vale a pena ir votar, é tudo na mesma, não vale a pena, não te chateias com isto, não sei o que mais. E a pessoa convencia-se que é tudo na mesma e não ia votar. E aos outros, temos que ir votar, porque é mesmo importante ir votar, e não sei o quê, e olha o que é que este fez, olha, vai votar. E eles iam votar. Claro que eles incentivavam a ir votar quem era do Trump, e na realidade o que aconteceu foi que, de facto, as pessoas não foram votar no Trump, e as que eram para votar no Trump foram votar. E se vocês depois forem ver este filme do YouTube, vão perceber que eles estão a entrevistar, acho que é a CNN, a entrevistar uma das pessoas que foi demovida de votar, e ela, até aquele momento, tinha plena consciência que tinha sido ela a tomar a decisão de não ir votar. Só naquele momento é que se apercebeu que lhe tinham colocado a ideia na cabeça. E este é que é o problema, é fazer-nos fazer qualquer coisa, convencidos que tínhamos sido nós a tomar a decisão. Muito bem. Não sei se aí vai haver se há alguma pergunta no público. A segunda pergunta. Ok, temos ali uma pessoa. Acha que algum dia será possível desenvolver um sistema de comunicação e informação tão seguro que seja considerado perfeito? Ora bem, perfeito não, porque não há coisas perfeitas, não é? Agora, já existem sistemas de comunicação de tal forma seguros que os governos não têm capacidade objetiva para controlar essas comunicações. E normalmente o que eles fazem é proibir esse tipo de comunicações ou limitá-las a uso exclusivamente militar, porque não querem que as pessoas tenham capacidade de comunicação não observada. Ou seja, na realidade já existem soluções assim, não necessariamente aquelas mais comerciais, não é? Mas isso, o termo técnico é encriptação extrema, ou end-to-end encryption, mas o habitual é, de facto, isso, por exemplo, nos Estados Unidos há muitas soluções destas que são proibidas por lei, ou então tem que ter um mecanismo para que o FBI, não sei o quê, tenha capacidade de entrar e de escutar, de ter acesso aos metadados. Pronto, isto de facto é uma balança que tem que se equilibrar, não é? Porque é preciso de facto, as forças policiais têm que ter alguma forma de capacidade de investigação e as pessoas têm que ter direito à sua privacidade. Pronto, o que é um sistema de comunicações perfeito? Pronto, será aquele que promove a capacidade de investigação da polícia? Será aquele que promove a completa capacidade de comunicação anónima e indetetável? Não sei. Mas perfeito, certeza que não arranjamos. Muito bem. Passamos então para outra pergunta. Estando a sociedade atual cada vez mais dependente dos sistemas de informação assentes na internet, será que no futuro poderemos temer uma guerra virtual com consequências no nosso cotidiano? Ora bem, essa pergunta já vem atrasada há uns anos. Porquê? Porque nós, na realidade, já estamos no meio de uma guerra digital. Esta é que é a verdade. E o que é? Nós não tínhamos tradicionalmente consciência disto, e ainda há muita gente que não tem consciência disto, mas de facto já estamos. Este ano arrancou com uma visibilidade muito grande para os ataques informáticos que até tiveram sucesso. Porquê? Por causa de afetarem dois grandes alvos em termos de visibilidade. A comunicação social, que depois fez eco daquilo e fez logo o papel de nós somos os coitadinhos, mas já não há muitas empresas a ser atacadas há vários anos e eles nunca se deram ao trabalho de noticiar isto com tanta pouca circunstância. E depois também atacaram um operador de telecomunicações. E aqui houve uma diferença significativa porque afetou todos os clientes, estamos a falar de milhões de clientes daquele operador de telecomunicações. Mas isso foi agora, conseguiram agora, mas o ataque não começou agora. Normalmente, quando vemos os resultados do ataque, principalmente estes ataques como o da Vodafone, já estamos a falar de meio ano, um ano de trabalho para trás, no mínimo, para conseguir este tipo de alcances. Porque não são aqueles de phishing, de pescar à rede. É um ataque dirigido e é focar aquelas pessoas, segui-las e estudá-las e trabalhá-las. Portanto, de facto, nós já estamos. Os Estados Unidos era mais visado neste tipo de ciberguerra, mas nós, Portugal, até Moçambique, que é um país que já é muito mais periférico e muito menos evoluído que nós, não é? E já começa a sofrer ciberguerra, não é? Portanto, sim, já vai haver necessidade de haver ciberarmas para defender de ciberataques, porque já estamos a sofrer estes ciberataques. Muito bem. Passamos para a próxima pergunta. É possível que, com o sucessivo avanço tecnológico, cheguemos à conclusão de que um dia a única solução será desligar
completamente a internet? Ora bem, desta internet, possivelmente, desta internet como a temos, mas eu não acredito que a gente vá daqui para a frente chegar a um ponto onde tenhamos que desligar da tecnologia, eu acho que não, porque a tecnologia traz muitos benefícios, não é? Agora, obviamente, como todas as tecnologias, é preciso saber utilizá-las em condições e é preciso equilibrar o que de bom traz e o que de mau traz, não é? Mas, de facto, esta tecnologia de comunicação, a internet, pode ser substituída por outra no futuro, eventualmente, porque fala-se em computação quântica, e quando se fala em computação quântica, por exemplo, se tivéssemos computação quântica a sério, todas as soluções de segurança que tínhamos neste momento em uso não tinham segurança nenhuma. Portanto, era preciso desenvolver um sistema quantum resistant em termos de segurança para substituir aquelas ligações que nós temos quando vamos ao banco pela internet, quando vamos ao e-mail pela internet. Neste momento isso ainda não existe, está a ser trabalhado e possivelmente vai resultar numa nova internet, que pode ser um processo evolutivo ou disruptivo, ou seja, mudamos de uma para a outra, ou então não nos apercebemos e a coisa acontece naturalmente, mas deixarmos de ter uma plataforma de comunicação global parece-me que nunca vai acontecer. Muito bem. Acabei de receber algumas perguntas por via internet. Uma delas é: qual é a forma mais segura de enviar dados bancários para transferências? Ora bem, quando nós estamos a falar de enviar dados bancários de uma pessoa para outra, suponho que seja esse cenário, na realidade, se for para receber dinheiro, não há aqui grande risco, não é? Porque na prática nós só temos é que ter a certeza que a outra pessoa receba as nossas informações bancárias. O que é importante nessas coisas é não basearmos, não usarmos só o meio digital como garante de que a comunicação se deu. Portanto, devemos ver os dados e ligar ou mandar uma mensagem a pedir a confirmação de que os dados foram recebidos e que a pessoa sabe, porque nós podemos mandar uma mensagem e a mensagem chegar ao destino de forma adulterada, não é? Eu posso, ou então chegar lá outra mensagem diferente, e tem acontecido nos Estados Unidos da América e noutros sítios, mas nos Estados Unidos da América é porque eles têm sistemas de organização das transferências bancárias de forma diferente do nosso. E, por exemplo, nos Estados Unidos da América, uma empresa, quando vai fazer os pagamentos aos seus funcionários, manda um ficheiro ou processa um ficheiro de transferências e são eles que usam um software fornecido pelo banco para fazer isto. E, portanto, só o software, quando corre no cliente, é que está automaticamente a fazer as transferências no sistema do banco. Se eu conseguir alterar essa base de dados, as transferências depois vão todas para onde eu quero. E isso tem acontecido. Tem acontecido ataques desse género. Porque depois a pessoa não se dá ao trabalho de confirmar os dados que tem. E isto é que é importante. Nós mandamos e depois ligamos ou usamos outro canal alternativo de comunicação, não o mesmo, para confirmar que a informação chegou. Ok, obrigado. Temos mais outra pergunta. É verdade que grande parte dos melhores informáticos portugueses são recrutados por empresas estrangeiras? Porquê? Que falta para que fiquem em Portugal? Bem, sim e não. O que é que isto quer dizer? O grande problema do mercado português é a questão dos salários. Ou seja, o mercado europeu paga melhores salários que o mercado nacional. E, portanto, eu estou aqui a trabalhar e recebo 2.000 euros. Vou lá para fora, recebo 4.000, pronto, vou lá para fora. Agora, hoje em dia, com isto da pandemia, o panorama mudou. Portanto, eu vou trabalhar para uma empresa lá de fora, mas hoje em dia trabalho muito em teletrabalho, portanto, eles não saem de Portugal. Não saem de Portugal, mas estão a trabalhar para empresas estrangeiras. E aqui é que surgiu um agravante pior, porque agora, eu se calhar até tinha alguma relutância a ir trabalhar para outro sítio, porque tinha que mudar a minha família toda e não sei o que, para outro país e aprender outras línguas, mas se eu estiver a trabalhar de casa para essa mesma empresa, se calhar mudo mais facilmente. E hoje em dia, foi este o problema que surgiu no nosso mercado em Portugal. Hoje em dia os informáticos estão a ser mais bem pagos pelas empresas portuguesas, porque sabem que eles conseguem, sem sair de casa, começar a trabalhar para empresas estrangeiras. E o problema é uma questão salarial. Muito obrigado. Podemos fazer mais outra pergunta. Será que os ataques que aconteceram, por exemplo, à Vodafone, serão um teste para algo maior? Pode ser, de facto, um teste para algo maior, porque nós, neste momento, a informação que saiu cá para fora foi relativamente técnica, mas sobre a proveniência do ataque nós não recebemos esta informação. Nós não sabemos quem é que fez o ataque. Como não sabemos quem fez o ataque, não conseguimos perceber as motivações que estão por trás do ataque.
a minha sensibilidade pessoal, que tem tanta validade como a sensibilidade pessoal de qualquer outro, é que o atacante apagou sem querer. Porque na prática, os atacantes, a gente pensa neles que são génios e não sei o quê, mas são pessoas como as outras, e eu já conheço vários casos onde o atacante fez as neiras e apagou coisas quando não devia apagar, ou quando não queria apagar, ou apagou cedo demais, e depois até ele próprio ficou de fora do sistema. Portanto, o que eu desconfio que no caso da Vodafone foi porque não percebia a motivação, é que foi uma asneira do atacante. Porque se houvesse uma motivação clara de eles pedirem dinheiro porque era um ataque de ransomware, quer dizer que eles tinham uma forma qualquer de recuperar o sistema, percebia. Se houvesse uma atribuição daquilo a um país que estivesse em guerra ou em ciberguerra ou a testar as águas, com Portugal também se percebia. Mas nós não sabemos, não me parece que foi nenhum destes casos. Então quer dizer que a motivação foi difusa. Provavelmente, cá para mim, foi mesmo a asneira do atacante. Obrigado. Mais uma pergunta. O uso de VPN é mesmo importante? Ora bem, para que é que nós usamos uma VPN? Nós usamos uma VPN para proteger a confidencialidade das nossas comunicações. Será que nós usamos uma VPN para, por exemplo, acedermos a serviços que de outra forma não estarão disponíveis na nossa casa? É o que acontece, por exemplo, com esta explosão do trabalho a partir de casa. As pessoas estão em casa a trabalhar, mas estão-se a ligar a sistemas da empresa. E para que esta ligação de eu estar em casa a trabalhar em sistemas da empresa tenha alguma confidencialidade e alguma qualidade e alguma proteção, é de bom tom que as pessoas usem VPNs, porque senão o próprio operador pode-se aperceber com quem é que nós estamos a falar, ou as pessoas que partilham a casa connosco. E nós podemos estar a usar no meu computador serviços da empresa, mas posso ter um computador ao lado que é de um irmão mais novo e que até instalou um programa que não devia e tem malware, e esse próprio computador está a monitorizar a rede da minha casa. Eu não sei se isto acontece ou não, não é? Quer dizer, tecnicamente pode acontecer, e posso-vos contar um exemplo engraçado sobre isto de escutas, que parece que é assim uma coisa muito estratosférica, mas acontece. Mas, ou seja, eu, se tiver a VPN no meu PC, vou estar protegido naquele acesso. Pronto, mas há pessoas que usam VPNs por outras razões, mas esta será a principal. Mas se me permites, Duarte, eu vou contar este caso, que este caso é engraçado. Passou-se aqui na terra dos nossos três hermanos. Eu não vou dizer qual é a empresa, mas vocês percebem pelo contexto que facilmente qual é a empresa. Mas existe um operador de televisão em Espanha que tem uma app dele. Então, imaginamos, tem há uma nós, que é uma Sport TV, se quisermos, que tem uma app da Sport TV, só que em Espanha. E então eles queriam identificar quem é que estava a ver a Sport TV de forma ilegal. Então o que é que eles fizeram? Na app deles, ativavam os microfones, gravavam o som e comparavam com o som da emissão em direto. Se o som fosse igual, eles depois faziam a recolha da localização do telemóvel e viam se aquilo correspondia à casa de algum cliente deles. Se não correspondesse, chamavam a polícia a dizer que estava a haver pirataria de televisão. Claro que depois isto deu-lhes problemas, porque eles também não podiam legitimamente recolher a localização das pessoas, mas de facto isto aconteceu em Espanha e, portanto, pode acontecer em qualquer cenário. Obrigado, professor. Relembramos que a gravação deste webinar, bem como as respostas às questões que, entretanto, foram colocadas, serão disponibilizadas na página do Estudo em Casa Apoia. Resta-me agradecer mais uma vez ao professor António Pinto pela sua disponibilidade e por esta oportunidade. Até breve. Obrigado.